Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciados ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medos. Vós valei mais que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Martins, pároco desta paróquia, Nossa Senhora do Patrocínio, queridos irmãos e irmãs aqui da paróquia de Maracaí, aos que nos acompanham através das redes sociais da paróquia, da Pascom, nós estamos celebrando o cerco de Jericó. Estamos na 28ª semana do tempo comum e nós acabamos de ouvir esta belíssima liturgia da palavra proposta para nós neste dia, nesta sexta-feira. Nós ouvimos o Evangelho bastante forte. Se nós pegarmos este Evangelho e meditarmos profundamente, nós paramos de brincar com as coisas de Deus. Se nós pegarmos esta passagem do Evangelho de hoje, nós vamos procurar rever as nossas condutas, as nossas atitudes. Quando estava vindo para cá, eu já tinha celebrei durante o dia lá na catedral, e estava refletindo, né, no carro, pensando, nós vivemos na era do digital, das mídias sociais, do Instagram, essas coisas todas, né? Imagine um dia, quando Deus nos chamar, quando partirmos desta vida, e a gente chegar lá na porta do céu, e querer enganar Deus, dizendo que foi um bom cristão, que foi um bom pai de família, que foi uma boa mãe de família, que foi um ótimo agente de pastoral na comunidade. E aí Deus, né, que lá no céu tudo é perfeito, né? Aqui na terra às vezes falha aí a internet, às vezes falha alguma coisa, cai a energia, mas no céu tudo é perfeito. Simbolicamente vamos pensar assim, então Jesus fala assim, então vem cá, Padre Davi, ou vem cá, Padre José Martins, que está com o celular novo agora, né? Então tá vendo aí quantas pessoas estão nos assistindo. Jesus, mas eu sou padre, fui padre durante tantos anos, eu trabalhei em um monte de lugar, meus cabelos caíram todos, né? Falou no Evangelho, né? Até os cabelos, imagina quanto tempo Deus demorou para contar os cabelos do padre que caiu, né? E do que é careca também por aí, né?
Então Jesus vai falar: tá bom, então você fez tudo isso de bom, vamos aqui acionar aqui no telão aqui do céu a sua vida. Pense nisso, porque muitas vezes nós vamos nos confessar e nós omitimos os nossos pecados. Nós confessamos às vezes aquilo que nos convém, ou às vezes nós confessamos somente aquilo que a gente acha que deve confessar, mas o essencial, aquilo que nos tira da desgraça, do pecado, nós vamos deixando de lado e vamos vivendo assim. Aí nós não sabemos o dia nem a hora em que Deus vai nos chamar. Então nós vamos contando só aqueles pecadinhos, né? E vamos deixando os pecados sérios, pecados mortais, muitas vezes, de lado. E vai acumulando. E aí chega um dia, nós morremos, e o que nós vamos fazer? O Evangelho fala: não tenha medo daquele que mata o corpo, mas tenha medo daquele que pode matar a tua alma, mandar para o inferno, né? É bem pesado aqui o Evangelho de hoje, quando ele fala para milhares de pessoas reunidas. Aqui nós não temos milhares, mas temos centenas de pessoas aqui participando desta Santa Missa, vivenciando este momento de graça, porque a missa é um momento de graça, é um momento para a gente refazer a nossa vida, é para sairmos daqui dessa igreja diferente, nem que seja um pouquinho. Cada missa que nós celebramos e participamos, nós devemos sair diferente, sempre voltados para o bem. Então Jesus disse lá, a ponto de uns pisarem aos outros, e Jesus começou a falar, primeiro aos discípulos, depois àquela multidão, milhares de pessoas. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipócrita. Jesus sempre teve um embate muito grande com os fariseus, porque os fariseus eram aqueles que se diziam perfeitos, aqueles que se diziam puros, aqueles que diziam que cumpriam a palavra de Deus, aqueles que faziam sacrifícios. Além dos mandamentos, eles criaram tantos outros preceitos, mas eles não faltavam para eles o que era essencial: a misericórdia, a ternura, o acolhimento para com o próximo. Quantas vezes Jesus chamou a atenção dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes da época, porque ficavam preocupados com belos ritos, mas esqueciam do essencial, que era o perdão. É só pegarmos a passagem do samaritano, que o sacerdote passa pelo caminho, vê o homem caído para morrer depois de um assalto, mas o sacerdote estava preocupado em fazer uma bela celebração. Passou o levita, que seria como se fosse um seminarista, preocupado com os estudos teológicos, deixou o homem caído ali quase morrendo. Mas passou um samaritano, que era um pecador, rejeitado pelos fariseus, pelos doutores da lei. Este samaritano acolheu, colocou o remédio, levou para um lugar de repouso, cuidou dele, foi embora e deixou avisado: olhe, cuide dele. Quando eu voltar, o que tiver gasto a mais, eu vou pagar. Então, o samaritano, um pecador, agiu segundo o coração de Deus. E aí os fariseus, todo perfeitinho, todo assim santinho, agiam com maldade, com crueldade. Então Jesus é bastante assim, forte nesse embate com os fariseus, que de uma forma ou de outra eles queriam acusar Jesus, queriam pegar Jesus em alguma contradição, queriam colocar Jesus à prova para poder condená-lo e matar. E de fato mataram numa cruz. E
a morte não teve a sua palavra final, mas sim a ressurreição. E aí Jesus continua: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Isso é claro, não adianta. Nós podemos fazer nossas coisas escondidas, pode fazer isso, vai chegar um momento que vai aparecer. Isso na nossa vida pessoal, isso na vida familiar, isso na vida da comunidade, isso na vida da política, em todos os contextos. Uma hora vem à tona. E aí as consequências são grandes. Se nós procuramos fazer coisas boas, se nós procuramos agir retamente, né, de forma de acordo com a palavra de Deus, nós vamos colher coisas boas. É claro que nós temos nossas fragilidades. Nós não somos santos, somos todos pecadores. É por isso que Jesus nos dá a oportunidade do perdão, da graça. Mas se nós participamos da vida de uma comunidade, se nós rezamos, se nós comungamos, se nós fazemos nossas orações, se nós vamos diante do Santíssimo, se nós temos essa vida de oração, nós temos que errar menos. Nós temos que procurar ser melhor. Nós não podemos ser pior do que aqueles que às vezes vêm à missa uma vez por ano, ou às vezes não participam de nada. Nós temos que ser melhor, e ser melhor no sentido de fazer o bem e de não querer ser melhor do que o outro que não faz e que não participa, como eu, como vocês, têm a vida de comunidade. Então, Jesus vai falando: portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre o telhado. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata o corpo, não podendo fazer mais do que isto, apenas mata o corpo. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida física, tem o poder de lançá-lo no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Então, devemos tomar cuidado, não podemos brincar. O mundo está vivendo uma tensão muito grande. Tantas guerras, tantos sofrimentos, tantas maldades, tantas crueldades, mas nós que somos pessoas que buscamos a Deus, nós temos que fazer para que o mundo seja melhor. Não precisamos ir lá em Israel, na faixa de Gaza, para querer fazer o mundo melhor. Nós podemos fazer a faixa de Gaza, que muitas vezes é em casa. Quantas famílias vivem uma faixa de Gaza? Quantas famílias, quantas comunidades, quantas pessoas vivem com terrorismo? Muitas vezes nós também somos terroristas. Tem pessoas que são peritos em ser terroristas. Pessoas que torturam as outras, né, com calúnias, com fofocas, com mentiras, com crueldade. Isso é terrível. Então, os terroristas não estão somente lá em Israel, na faixa de Gaza. Nós devemos tomar cuidado, fazer uma análise durante essa semana, né, nesse cerco de Jericó, que será quebrada essas muralhas, né, que Deus, na sua infinita bondade, quebre também as muralhas do nosso coração, para que nós não sejamos pequenos terroristas em potência, né, aí no dia a dia. Que sejamos promotores da paz, que sejamos verdadeiros filhos queridos e amados de Deus. E o refrão do Salmo, muito belíssimo, diz lá: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo, o Senhor lembra sempre da aliança. Então, que nós possamos vivenciar intensamente a nossa vida cristã, para que não
corramos o risco de, quando chegarmos diante de Jesus, como eu disse no início, ligar lá um telão de alta definição, mais potente que existe, e aí, então você não pode entrar para o reino de Deus. Vamos fazer o possível para nos converter, para quando formos nos confessar, confessemos, não tenhamos vergonha de confessar, de pedir perdão. Nós devemos ter vergonha de praticar o mal, a injustiça, mas pedir perdão nós não devemos ter, porque Deus não quer saber do pecado, Ele quer saber de mim, que sou pecador, de você, e Ele quer nos perdoar. Então nós devemos ter essa consciência, para que possamos ter vida plena, e a nossa vida seja salva, e que estejamos na glória eterna, com a Santíssima Trindade, contemplando Deus face a face. Quando tivermos essa graça, nós não precisaremos mais da palavra nem da Eucaristia, porque estaremos frente a frente com a própria Eucaristia, com a própria palavra, que é Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.